Ok, amados, muito bem. Eu convido para que vocês, por favor, abram comigo lá em 1 Pedro, capítulo 3. Façamos a leitura a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 13, que diz assim: 1 Pedro 3, 13 em diante, que diz: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando mal, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência, a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Muito bem, queridos. Desde que o pecado afetou a humanidade, no caso lá, através dos nossos representantes, Adão e Eva, o fazer a vontade de Deus passou a ser uma exceção e não a regra. De maneira que aqueles que são alcançados pela graça se esforçam todos os dias no propósito de fazer a vontade de Deus. Não é assim com você? Sim. Volta e meia você pega em desacordo em relação à palavra, tá? Daí você procura, a exemplo do que disse o apóstolo Paulo, esmurrar o seu corpo para efetivamente fazer a vontade de Deus. De maneira que desobedecer a Deus, desprezar a palavra, passou a ser a regra no meio da humanidade. É dentro dessa perspectiva que o apóstolo que o apóstolo Pedro fala para a igreja, e é o que tudo indica, a igreja estava assustada com a forma como o mundo estava reagindo, a forma como o mundo vinha hostilizando a igreja, de maneira, queridos, que somos sim chamados pelo Senhor, no propósito de sermos testemunhas, de sermos muitas vezes mártires, tá? E daí, meus amados, se faz necessário que nós entendamos qual de fato é o nosso papel. Ora, quando Cristo diz, vós sois o sal da terra, isso pressupõe fazer a diferença. Quando Cristo diz, vós sois a luz do mundo, isso também pressupõe-se fazer a diferença. Logo, esse fazer a diferença não é uma tarefa fácil, pelo contrário, demanda um esforço colossal
por parte dos crentes, e este esforço, ele não é esporádico, pelo contrário, ele é diário. Lembrando, claro, a exemplo do que disse Martinho Lutero, que nós travamos a luta contra 3 adversários diariamente, a saber, o nosso próprio ego, o mundo e o diabo. Daí a urgente necessidade que Pedro vê de fortalecer, de incentivar a igreja, para que a igreja não desanime em meio às pressões sofridas. Olha, queridos, nem todas as pessoas terão uma reação positiva ao ouvirem a pregação do Evangelho. E isso, você como crente, como servo de Deus, que tem a responsabilidade de pregar, de testemunhar do Evangelho, precisa ter esta ideia muito clara na mente. De maneira que a perseguição sofrida pelos crentes da igreja primitiva era tão feroz que testemunhar e ser mártir significava a mesma coisa. Quando o crente se propõe a pregar o Evangelho, está sujeito a enfrentar todo tipo de oposição. Lógico, isso não devido à sua pessoa, mas como consequência da mensagem que você transmite. E aí, você precisa ter uma postura muito firme nesse sentido. Mas eu quero pensar com você a respeito das seguintes ideias. Que medos e receios você tem de compartilhar da sua fé, se é que você tem? Vamos pensar aqui sobre 5 aspectos. Primeiro, o receio se deve por talvez isto ameaçar o seu emprego. Talvez por isso ameaçar o seu emprego. Um outro aspecto, tenho medo de não saber responder a todos os questionamentos. E aí, você precisa entender o seguinte: você não precisa ter todas as respostas. Eu digo para você, como pastor, que às vezes alguém me faz uma pergunta, eu não estou preparado para dar aquela resposta naquele instante. Daí você precisa dizer para a pessoa: olha, me dá um tempo e eu te respondo. Aí assim, você precisa ter uma postura muito firme nesse sentido. Você diz que vai responder para a pessoa depois, então você tem a responsabilidade de procurar o seu pastor, o presbítero de sua igreja, se tiver, um irmão mais instruído, tá? Procurar entender a ideia, e aí você volta para a pessoa e diz: viu, aquilo que você havia me perguntado, o entendimento é este, as possibilidades são estas, a palavra assim nos instrui, tá? Então, você não precisa ter todas as respostas. Algumas questões você estará pronto, você responderá naquele instante. Outras questões você precisa ir lá, reler nas escrituras, porque talvez já faça tempo que você leu sobre aquele aspecto. Aí você volta, e retoma a conversa e dá a resposta em relação ao questionamento da pessoa. Um outro aspecto sobre a dificuldade de compartilhar da fé: talvez eu seja rejeitado. Ora, meus queridos, vamos pensar assim: Cristo foi rejeitado por causa da mensagem que ele transmitia, os apóstolos de igual forma, a igreja primitiva, mesmo Atos dos Apóstolos registrando um crescimento frenético da igreja, a oposição e a perseguição era uma coisa muito presente, muito real. Tanto é que, se você ler lá no capítulo 9 de Atos, haverá um momento em que será dito o seguinte: a igreja na verdade tinha paz. Por quê? Porque o normal era a perseguição ferrenha contra a igreja. Eu tenho medo de ser ridicularizado. Meu amado, minha amada, Cristo foi ridicularizado lá na cruz. E você?
O que você espera afinal de contas? Então você também está sujeito a isso. Então se faz necessário que você entenda que pregar o evangelho pode ter reações desta natureza como consequência. Depois, eu não quero ofender ninguém. Esse tipo de discurso não cabe na boca de um crente que tem a responsabilidade de compartilhar da sua fé, de pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque, a exemplo daquilo que eu já tenho dito aqui neste espaço em outras oportunidades, o evangelho ele é por natureza confrontador. Então, vamos imaginar que você prega lá para uma pessoa, suponhamos que está vivendo em adultério. Aí você prega o evangelho, você fala da importância da pureza, da importância da consagração a Deus, de abandonar os pecados. Como você acha que essa pessoa vai sentir-se? Lógico que ela vai sentir-se magoada ou coisa dessa natureza, mas isso não é de você. O próprio evangelho tem por natureza essa disposição confrontadora, quando arranca o indivíduo do lamaçal de pecados, no propósito de levá-lo à luz. Dentro dessa perspectiva, Charles Haddon Spurgeon, ele dirá que o evangelho é a única vassoura capaz de varrer a imundície que há no ser do homem. Então, quando você se propõe a pregar o evangelho, naturalmente o pecador vai sentir-se ofendido, por uma simples razão. O ego não aceita dizer eu estou errado e preciso mudar. É por isso que a pregação do evangelho trabalha em conformidade com a ação do Espírito Santo. Por isso Cristo diz que a tarefa do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque na medida em que você leva a mensagem do evangelho, o Espírito Santo está ali trabalhando no coração do pecador, no sentido de mostrá-lo que ele necessita da mensagem, que ele necessita receber, abraçar esta mensagem no propósito de fato de agradar a Deus. Ora, levando em consideração, por exemplo, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, qual reação você acha que eles têm na medida em que você anuncia a mensagem do evangelho? Aqui está um outro aspecto muito interessante. Digo para você, vamos imaginar aí aquela reunião de família. E aí, claro, você é alguém que não perde a oportunidade, de pregar o evangelho, e de repente você está em uma reunião de família, lá naquele churrasco, naquele aniversário, e você chega para o dono da casa, o dono da festa, e diz: eu poderia fazer uma breve reflexão, eu poderia fazer uma oração. Eu particularmente costumo fazer isso quando vou a festas, etc., com exceção de casamento, eu sempre procuro saber se tem ali um pastor que vai fazer uma oração, etc., e se não tiver, eu peço a oportunidade, em velório também eu faço isso, tá? São oportunidades que nós temos de pregar o evangelho. Mas aí, como eu dizia, de repente você está lá em uma reunião de família e você pede a oportunidade para levar uma palavra. Às vezes tem um familiar seu que não vai gostar, tá? Aí vai dizer: olha, vem Beltrano, com esse negócio de crente, às vezes não gosta, ambiente de trabalho, isso também é bem interessante. Às vezes tem aquela confraternização lá da empresa, olha que oportunidade rica, para nós levarmos o evangelho, e de repente você chega lá para o seu encarregado, para o dono da empresa, e diz: eu poderia falar 2 minutinhos, e aí o dono da empresa, o encarregado, permite, e tem talvez lá um colega seu que diz: já vem fulano com esse negócio de crente, Mas olha, queridos, é importante que nós tenhamos consciência do papel que nós devemos desempenhar na condição e na qualidade de atalaias, no propósito de alertar
as pessoas quanto ao perigo de viverem desatentas em relação à mensagem do Evangelho, de maneira que se faz necessário que nós entendamos a importância de pregar o Evangelho. Tá? De repente o seu vizinho vai lá, convida você para participar do aniversário, do churrasco, etc., em comemoração ao aniversário de alguém. Olha lá você pedindo a oportunidade para fazer uma oração, você lança lá uma palavra, 3 minutinhos, né, para deixar as pessoas com gosto de quero mais, tá? E você já pregou o Evangelho. É possível, pastor, pregar o Evangelho em 3 minutos? Sim, com certeza. Vamos aqui comigo. Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem pecou, Deus é justo e também é misericordioso, enviou o seu Filho Jesus Cristo para perdão dos pecados e nos apossamos desse Cristo por meio da fé. 3 minutinhos, você faz uma oração e as pessoas já foram ali confrontadas com os seus erros, né? E naturalmente depois alguém vai te procurar para que você aprofunde as ideias, e aí você de repente pode começar um discipulado com aquela pessoa. Ora, queridos, viver em harmonia e não pagar mal por mal é um desafio que o apóstolo Pedro faz à igreja. Vá comigo, versos 16 e 17. Observe o que diz lá, versos 16 e 17. Fazendo-o todavia com mansidão e temor e boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por padecer, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Sim, amados, de repente alguém te hostiliza, te difama por causa do teu bom testemunho, e de repente está lá você com o seu bom testemunho, vamos supor lá na empresa, sendo um bom funcionário que cumpre o horário, e que é muito correto no procedimento. Talvez isso incomode alguém, sim, por que não? E aí, de repente, aquela pessoa que você sabe que te difama, etc., precisa da tua ajuda, lá está você prontamente auxiliando, sem questionar absolutamente nada. É aquilo que Cristo diz, né? Se alguém te dá uma face, se alguém bate em uma face, dá outra. Se alguém te faz andar 1 milha, vai com ele 2. E é nestes comportamentos que o mundo aponta como fraqueza que você estará desempenhando o seu papel como autêntico pregador do Evangelho. É preciso que nós entendamos que quando alguém deseja o nosso mal, trabalha contra nós, essas pessoas muitas vezes não têm o temor de Deus. E às vezes se diz ter o temor de Deus, não está na consagração, não está na santificação. E aí você precisa ter a serenidade necessária. Do seu próprio coração você não fará isso, com certeza não. Porque o nosso ego, ele bate muito forte. Muito embora já sejamos vivificados em Cristo Jesus, mas ainda possuímos resquícios da velha natureza. É como disse Sproul, né? A nossa natureza é como um frango, né? Então a dona de casa pega lá um frango, degola e solta, e o frango continua pulando como se estivesse vivo, mas não está, já perdeu a cabeça, né? A nossa velha natureza é assim, já confessamos os nossos pecados, fomos vivificados em Cristo Jesus, mas ainda possuímos resquícios da velha natureza, como diz o apóstolo Paulo, estamos caminhando para a perfeita varonilidade, mas isto é um processo que é aquilo que a palavra chama de santificação. E aí de repente alguém vai e te bate com força,
a tendência natural, minha e sua, é responder à altura, ir lá e devolver com a mesma moeda. É exatamente por isso que nós precisamos pedir graça. E é isso que o apóstolo Pedro está ensinando aqui. Porque o mundo hostiliza o crente. Aí o crente precisa ter a consciência de que o diabo está fomentando isso. Ele está trabalhando com força nessa questão. Porque vamos imaginar a seguinte questão, amados. Você é alguém que está pregando, você é alguém que está testemunhando o Evangelho. Quando você está pregando o Evangelho, você está espancando as trevas. Você está trabalhando para que vidas sejam vivificadas em Cristo Jesus. Ora, você está invadindo o território de Satanás. Você está trabalhando para que vidas sejam resgatadas. Você espera que o adversário cruze os braços e fique simplesmente olhando aquilo que você está fazendo? Não, em absoluto não é assim que acontece. Aliás, conforme o hino que nós cantamos, tem uma parte que diz que o inimigo ataca sem parar. Alguém disse certa vez que se tem um pecado que o diabo não tem é preguiça, porque ele trabalha sem parar. E exatamente por isso, que você, como aquele que tem a responsabilidade de testemunhar da parte de Cristo, precisa ter a real consciência de que quando você se propõe a pregar, é natural que tentem de alguma forma te atacar, e aí você precisa estar com o coração na palavra e pedir o suporte da parte do Senhor, para que não se deixe levar pelos fatores circunstanciais, mas que mantenha-se no foco, que é testemunhar da parte do Senhor. Ora, amados, na sociedade atual, quais são alguns dos receios que descrentes têm em relação aos cristãos? Aqui é um outro aspecto que nós chamamos de mau testemunho. Sim, isso existe. O mau testemunho de alguns crentes pode ser uma coisa muito ruim, né, para que outros sejam alcançados pelo Evangelho. Um destes aspectos que eu cito de mau testemunho é, por exemplo, a ortodoxia morta. Ou seja, às vezes um indivíduo, ele fala muito do Evangelho, mas aquilo que ele fala do Evangelho não é uma realidade na sua vida. Os descrentes percebem que há uma diferença muito grande entre pregação e vivência, e isso acaba, de certa forma, sendo um desserviço para o Evangelho, né? Por isso Jesus diz que os escândalos viriam, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos, né? A ortodoxia morta é um zelo, às vezes sem entendimento. A hipocrisia, que está ligado com aquela ideia de dissociação entre falar e viver, que estaria mais ou menos correlacionado com aquilo que nós acabamos de dizer. Então, às vezes, posturas dessa natureza por parte de indivíduos, até líderes, infelizmente, isso acaba sendo um desfavor no que diz respeito à expansão do Evangelho, tá? Mas aí a gente precisa estar bem atento. Um outro aspecto, de que maneira os cristãos são instruídos a se preparar em tempos de questionamentos e ataques. Verso de número 15, diz assim, verso 15 aí de 1 Pedro capítulo 3, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sim, as pessoas estão no nosso entorno, e aí você fala do Evangelho, fala de ser nova criatura, fala de ter uma vida com Deus, e aí de repente você se depara com uma pessoa que se diz muito religiosa, e aí ela diz assim: mas qual a diferença entre mim e você?
É aqui que você entra com a palavra. Eu digo para você o seguinte: às vezes nós perdemos a oportunidade de levarmos a pessoa para a palavra, e aí nós caímos naquele esparro de ficarmos apontando este ou aquele grupo. Não façam isso. Essa postura é um desfavor para o Evangelho. Vá para a Bíblia, mostre a palavra, e naquilo que, claro, a sua vida deixa a desejar, a pessoa ficará com pelo menos a palavra. Isso é muito interessante, né? Me vem à mente agora aquilo que um dos meus professores no seminário dizia, que era o seguinte: leia, releia e releia o texto bíblico. Na hora da pregação, leia o texto com clareza, porque se a mensagem não impressionar, pelo menos o indivíduo levará para casa uma boa leitura. Sim, leve o indivíduo para a palavra, porque naquilo que a sua vida eventualmente deixar a desejar, pelo menos o indivíduo refletirá a respeito daquilo que está escrito. E aí Pedro, ele chama a atenção da igreja e diz que os crentes precisam santificar-se a cada instante na pessoa de Cristo, ou seja, Cristo como modelo. E aí aqueles que estão à nossa volta vão nos questionar, vão perguntar: por que você crê? No que você crê? Aí você deve estar devidamente preparado. Ora, meus amados, nós somos cristãos, isso é muito importante. Dentre os cristãos nós somos protestantes, dentre os protestantes nós somos presbiterianos, dentre os presbiterianos nós somos presbiterianos conservadores. Esta é a nossa identidade. As pessoas nos questionam, as pessoas nos perguntam, daí é importante nós estarmos preparados, porque de repente alguém vai dizer assim: mas qual é a diferença entre, por exemplo, você e fulano? Qual a diferença entre a sua e aquela igreja? E aí, claro, sem aquela disposição de difamar este ou aquele, essa ou aquela pessoa, este ou aquele grupo, você simplesmente instruirá, esclarecerá a pessoa, e é o Senhor quem será servido em aplicar o ensinamento a cada vida, a cada coração. Mas você precisa estar preparado, né? Imaginemos, por exemplo, que alguém pergunte: mas salvar de quê? Você precisa estar preparado para responder isso, né? Do que estou perdido? Alguém pode perguntar. Mas por que o meu modo de vida está errado? Ou vamos imaginar uma situação mais consistente ainda. Imagine que a pessoa fala assim: olha, eu sou, por exemplo, um pai ou uma mãe responsável, pago devidamente as minhas contas, respeito o meu vizinho. E aí a pessoa começa a apresentar uma série de fatores que socialmente está ok. Mas é aí que você deve mostrar para a pessoa a condição e as motivações do seu coração, no propósito de levá-la para o Evangelho, dentro daquela perspectiva dita por Cristo, quando ele afirma que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Porque se todos esses fatores destacados por essa pessoa são suficientes, logo ela não precisa de Cristo, certo? É aquela ideia também daquele jovem lá que chega diante de Cristo e apresenta a sua lista enormes de bem-feitos. E Cristo vai mostrar que, na verdade, as suas motivações são equivocadas. Então você pode dizer: olha, você é um excelente pai e todos sabem disso, você é uma excelente mãe e todos sabem disso, você é uma pessoa muito correta, tem o respeito da sociedade, porém te falta uma coisa. E a palavra diz que as nossas boas obras são como trapos de imundície perante Deus. É por isso que você precisa mudar de vida. É por isso que você precisa voltar-se para Cristo.
né? E aí você vai naturalmente confrontando os indivíduos. Ora, queridos, como podemos concluir, afinal de contas, esta ideia aqui? Você tem eventualmente evitado sofrer por conta do Evangelho? Imaginemos que alguém diz assim: eu gosto de fulano porque não incomoda ninguém com esses negócios de crente. Tá errado isso aí. A sua vida naturalmente tem que ser uma pregação. Se você passa despercebido nos ambientes onde você circula, no meio dos seus familiares, na empresa onde você trabalha, na sua vizinhança, você está deixando a desejar. É importante, é fundamental que as pessoas saibam do compromisso que você tem com o Evangelho. Quando você abrir a sua boca, o Evangelho deve fluir naturalmente. O Evangelho deve fluir naturalmente. Lembro-me que certa vez eu estava caminhando com um irmão na praia e nós estávamos conversando, e de repente ele olha e diz: você está pregando a Bíblia para mim, não é? Eu disse: sim, estou. Aí ele falou: eu percebi. E eu continuei pregando. Então, não precisa naturalmente você dizer: lá em Pedro está escrito, lá em Mateus está escrito. Fale do Evangelho naturalmente. E claro, que haja uma coerência entre aquilo que você prega e aquilo que você vive, porque a sua vida também deve ser uma pregação. Pergunto mais: existe alguma mudança necessária em você para que você dê um testemunho consistente do Evangelho? Isso é muito interessante, porque Pedro exorta a igreja e diz que os irmãos devem ser zelosos, mas a disposição para serem zelosos podem desencadear naturalmente ataques. Esses indivíduos precisam estar santificados ou ser santificados diariamente em Cristo Jesus. E aí o que acontece? É natural ou espera-se que esses indivíduos, que esses crentes também estejam prontos, aptos a testemunhar, a dar respostas no tocante aos questionamentos. E aí você precisa estar pronto. Mas em meio a todos esses fatores destacados, de repente, existe algum aspecto em sua vida que se impõe como um impedimento para que as pessoas consigam ver Cristo em você, na sua vida. Por isso, eu desafio você a que chore os seus pecados aos pés da cruz. Eu desafio você a que ouse tomar Cristo como modelo por excelência, para que no momento em que vocês abrirem os lábios ou tomarem uma atitude, as pessoas naturalmente percebam que você é diferente, que a sua postura é diferente, tá? Vamos imaginar que Atos dos Apóstolos dirá que houve um determinado momento em que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. É isso mesmo, né? Lá em relação a Bereia, né? Ora, meus queridos, meus irmãos, testemunhemos do Evangelho, falemos da parte do Senhor, testemunhemos da parte do Senhor, para que desta forma sejamos sal, para que desta forma sejamos luz, para que desta forma vidas sejam alcançadas através da nossa vida. Como fazemos isso, pastor? Primeiro, pregando. Pregar o Evangelho é literalmente abrir os lábios. Depois, alinhado a essa questão de abrir os lábios e pregar, aí as pessoas olharão para a nossa vida, para o nosso procedimento e dirão:
há coerência entre aquilo que ela prega e vive. Daí nos perguntarão, mas mesmo com o meu estilo de vida, né, socialmente correto, por que eu preciso mudar? Aí você confronta a pessoa com as inclinações naturais do seu próprio coração, ou às vezes você vai se deparar com indivíduos extremamente marginalizados, que têm uma vida escancaradamente reprovável, né? Às vezes é criminoso, é um ladrão conhecido na sociedade, às vezes é alguém envolvido com droga, né? E tantos outros erros, às vezes envolvido com prostituição, e todo mundo sabe. E aí você precisa confrontar e dizer para essa pessoa que ela precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Isto é testemunhar do Evangelho. Eu e você temos a responsabilidade de testemunharmos do Evangelho, de sermos zelosos, de nos santificarmos em Cristo, de darmos resposta no tocante aos questionamentos, na certeza de que Cristo subiu aos céus, está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E claro, buscar a sua igreja, buscar a mim e a você, que já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? Que Deus abençoe imensamente a sua vida e aplique esta palavra ao seu coração. Antes de nós encerrarmos, vamos